Nós começamos esse mês de outubro e nós lembramos que é o mês da Reforma Protestante. Nós aqui em 2020, no próximo dia aí, encerrando o mês, nós teremos completado 503 anos da Reforma Protestante. E sempre que a gente lembra da Reforma, a gente lembra da ênfase que foi dada ao sola Escritura, né? Só a palavra de Deus revela com perfeição quem Deus é, aquilo que Ele desejou que nós conhecêssemos dEle, de quem nós somos e de qual é esse relacionamento que Deus propõe para conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. E isso é salvífico para nós. Mas nós muitas vezes esquecemos que a ênfase que Lutero deu nesse sola Escritura, somente a Escritura, não foi apenas a mensagem pregada, falada, mas especialmente a mensagem cantada. Lutero é o autor de diversos cânticos e hinos. Um deles nós cantamos aqui frequentemente, Castelo Forte. E o seu primeiro livro que ele veio a escrever, ele dava ênfase exatamente à importância do canto congregacional. Os irmãos lembram que naquela época era proibido que a igreja, no sentido dos membros, né, a congregação, participasse efetivamente dos cultos ou das missas. Havia um grupo de sacerdotes que entoavam seus cânticos, muitas vezes em uma língua desconhecida para a comunidade, e as pessoas apenas assistiam àquela apresentação. E aí veio, 100 anos antes de Lutero, um pré-reformador conhecido da igreja cristã protestante, chamado John Hus. E essa palavra Hus, em tcheco, significa pato ou ganso. E ao ser amarrado em um poste para ser martirizado por, entre outras coisas, defender o canto congregacional, ele foi acusado e condenado como um herege que ensinava essa tal heresia do canto congregacional. Enquanto ele estava sendo amarrado nesse poste para ser martirizado, ele bradou dizendo assim: hoje vocês assam um ganso, porém daqui a 100 anos cantará um cisne que vocês não suportarão. E aí, 100 anos, ou para ser bem exato, para 1517, 102 anos depois, surge Lutero com toda a sua ênfase doutrinária acerca da graça de Deus, né, da justificação por meio da fé, e que tudo isso deve ser celebrado congregacionalmente. A igreja deve participar efetivamente, não apenas entendendo o que está sendo pregado, na língua que ela entenda, mas cantando e celebrando esta salvação, todos a uma só voz, cantando juntos. E Lutero escreve canções, prega acerca da importância do canto, do louvor, porque ele entendia a importância da celebração conjunta, coletiva, como nós estamos fazendo aqui neste domingo. Eu falava ontem, começamos no sábado, nos encontros jovens, uma nova série de mensagens com esse tema, cante, criados para cantar. E nós lembrávamos ontem da importância que tem o nosso culto individual a Deus. Quando nós estamos sozinhos, com o nosso momento de oração, de louvor, de leitura, meditação da palavra, mas que nada substitui isso aqui. E foi lendo esta carta que eu quero convidá-los a abrir, a carta aos Romanos, que Lutero foi impactado por essas verdades. Os irmãos vão lembrar que Lutero, ao iniciar essa carta, no capítulo 1, verso 17, ele entendeu definitivamente, Cristo se revelando a ele, que o justo viverá pela fé. É assim que a carta de Romanos começa, fazendo uma citação do profeta Abacuque do Antigo Testamento, já apontando para o plano redentivo, que Deus havia chamado um povo para crer. E que por mais que esse povo pecasse, fosse indigno desta tão grande salvação, por meio da fé dada por Deus, esse povo seria restaurado e ensinado a cantar dessas boas novas uns aos outros. E aí, neste início de carta aos Romanos, Paulo fala acerca deste poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Mas ele encerra a carta, eu quero que os irmãos abram no último capítulo, capítulo 16, nos versos finais, versos 25 a 27, porque é aqui onde se encontra a maior doxologia feita pelo apóstolo Paulo em suas cartas, o maior trecho em que ele dedica palavras de louvor, de exaltação, de cântico congregacional ao Deus que nos salvou. Romanos capítulo 16, versos 25 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: Ora,
àquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar uma vez mais ao Senhor? Nosso Deus e bendito Pai, queremos pedir o Teu auxílio, Senhor, do Teu Espírito Santo a nos conduzir na interpretação, compreensão e aplicação da Tua Palavra ao nosso coração. E que o resultado, Senhor, desta nossa meditação nesta manhã, seja o mesmo sentido por todos aqueles que foram tocados por Tua salvação, que foram deslumbrados, maravilhados pela revelação da graça derramada no Teu Evangelho. E que assim todos nós, à medida em que formos edificados na Tua Palavra, possamos nos deleitar em Tua presença e celebrar cada vez mais, cantando, louvando, exaltando e glorificando ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala conosco, Pai, assim pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta, ele estava provavelmente em Corinto, na região da Acaia, depois de realizar a sua terceira e última viagem missionária. E ele escreve essa carta a caminho de Jerusalém, uma carta rica de conteúdo teológico, doutrinário. É aqui que o apóstolo Paulo gasta mais tempo para explicar como que nós fomos unidos a Cristo definitivamente, quando nós cremos no Senhor e nos tornamos parte dele, colados em seu corpo, uns com os outros, formando o corpo de Cristo, do qual ele é realmente o cabeça, aquele que governa este corpo unificado através da grande salvação que nos alcançou. E esta união com Cristo, ele explica que foi dada na eternidade. Lembra que lá aos Efésios, Paulo havia explicado que nós fomos eleitos nele, em Cristo, desde antes da fundação do mundo. E que esta união, uma vez confirmada na eternidade, se torna factível, real em nós, no tempo e no espaço. Quando nós cremos na pregação do Evangelho e somos selados pelo Espírito Santo da promessa, e Ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. É acerca dessa garantia, dessa certeza de salvação, dessa segurança eterna, que o apóstolo Paulo trata acerca de todos esses capítulos de Romanos. Ele começa falando aqui do poder de salvação do Evangelho para todo o que crê. Ele está falando para uma igreja de judeus, mas que também era formada por gentios, pessoas que não eram judias. E apóstolo Paulo foi chamado especialmente por Cristo para ser o apóstolo dos gentios. Porque aquela bênção que foi dada a Abraão, de que por meio dele, da sua família, da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, isso se cumpre cabalmente desde quando Abraão sai da sua terra, vai perambulando, vai levando ali a notícia do Evangelho, claro, de forma muitas vezes equivocada, quando ele erra, mentindo acerca da sua esposa, quando ele faz algumas alianças, quando ele peca, ele era um idólatra quando Deus o chama, mas apesar da falha de Abraão e de toda a sua descendência que formou a nação de Israel, Deus foi carregando o Evangelho por onde a nação de Israel andava. Só que isso vem a ser de forma planificada, expansiva, quando Cristo vem, obedece toda a palavra, cumpre as profecias acerca do Messias, é obediente até a morte e morte de cruz, é sepultado por 3 dias, ressurge, volta ao Pai e de lá envia o outro Consolador, o Espírito da promessa. Aí é nesse momento, em Atos capítulos 1 e 2, que o derramamento do Espírito capacita a igreja para que ela pregue não apenas em Jerusalém, em Judeia, Samaria, mas até aos confins da terra. E aí a gente vê em todo o livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade são atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, discípulos e crentes, que a igreja se expande por toda a terra e chegou até aqui. É por meio deste derramamento do Espírito Santo
que esta salvação foi sendo espalhada. E é acerca desse mistério que o apóstolo Paulo fala aqui, no verso 26, que um mistério que estava silenciado, final do verso 25, guardado em silêncio nos tempos eternos, mas que agora se tornou manifesto, factível, visível a todos, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. O apóstolo Paulo está aqui pregando acerca da graça, da eleição, da santificação, da justificação pela fé, da glorificação final. E tudo isso, irmãos, é para trazer um consolo a uma igreja que ele mesmo não tinha fundado, que ele mesmo não havia visitado ainda, ele estava para ir para lá e de lá ser enviado para a Espanha, para continuar essa expansão do Evangelho, e é nesses critérios que o apóstolo Paulo escreve, é pensando sim em alcançar a todos, mas com ênfase específica a quem não era judeu, porque ele entendia que esse grande mistério havia por Cristo agora descortinado a todos, de que todos, homens e mulheres, crianças e idosos, e povo de toda língua, tribo e nação, era alvo da graça salvadora de Cristo. E aí, quando ele começa essa doxologia final, depois de trazer esse apanhado teológico riquíssimo e incrível nessa carta, ele faz questão de terminar a carta com adoração. Só que a impressão que a gente tem, enquanto a gente está lendo essa carta de Romanos, é que ele ensaiou algumas conclusões. E parece que dava vontade de continuar escrevendo alguma coisa a mais. Aí ele bolava uma conclusão e aí continuava falando um pouquinho mais até chegar a essa conclusão. Abram, por favor, no capítulo 11. O final do capítulo 11, por isso que muitos comentaristas fazem uma divisão mais geral em duas partes, né? Dividem Romanos até aqui, a primeira parte, mais doutrinária, até o capítulo 11, e aí do capítulo 12 até o capítulo 16, uma parte mais prática, né? Para a igreja. Veja como é que ele encerra essa primeira parte mais doutrinária, né? Verso 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí a gente espera que ele vá concluir a carta, mas ele continua. Vejam um outro ensaio de encerramento de carta, aí no capítulo 15, depois que ele vem falando aplicações bem práticas, pastorais para a igreja, aplicando todo esse conhecimento teológico de maneira muito direta e simples para aqueles irmãos, ele ensaia terminar a carta no capítulo 15, veja, o verso 33, ele invoca a bênção pela primeira vez, olha só. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Encerrou, né? Não, ele vai trazer mais uma bênção novamente aí, ó, já no nosso capítulo 16, verso 20. Olha como é parecido. Ele só inclui uma informação, ó. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. É a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Até chegar no verso 24, que antecedeu a leitura que nós fizemos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Mas aí ele não quer terminar essa carta ainda. Ele reservou ainda uma doxologia final, uma adoração, uma glorificação final para esse Deus, o Deus do Evangelho. E aí, irmãos, nós ficamos maravilhados e devemos nos maravilhar como Paulo se maravilhava. Todo o conhecimento da palavra que nós temos adquirido, seja por pouco tempo, se você chegou agora, seja por muitos anos de estrada com Cristo, se você já vem caminhando de uma longa jornada, todo esse conhecimento tem um propósito principal de deleite no Senhor. Aliás, o nosso catecismo, o breve catecismo, responde que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, deleitar-se, ter prazer, alegrar-se, rejubilar-se, celebrar a Deus por sua glória. John Piper diz, fazendo um trocadilho com essa pergunta,
Ele fala que, na verdade, deveríamos falar com mais precisão que o fim principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre. Com o nosso deleite no conhecimento de quem Deus é, Ele é glorificado. Todas as vezes que nós nos derramamos em gratidão, em adoração, em louvor, em honra, em glória ao Deus que se revelou para nós, Ele é glorificado. Por isso que Paulo não queria terminar a carta antes de trazer essa glorificação final, essa doxologia, esse louvor em reconhecimento a esse Deus que uniu-se a nós que somos pecadores. Quando ele escreve o capítulo 5, na primeira metade dessa primeira parte mais teológica, ele diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, e Ele demonstrou este amor por nós, tendo Cristo morrido por nós quando nós éramos seus inimigos. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, irmãos, isso traz um senso de gratidão, de pertencimento, ao mesmo tempo de indignidade que é própria a nós, porque sabemos que não somos uma morada bacana para o Senhor, somos uma carne fraca. Como eu preguei a última vez, somos uma tenda frágil que desarma-se, que é levada muitas vezes pelo vento da tribulação, da dúvida, da dor, da doença, da angústia. E Deus o tempo todo está remontando a nossa vida e guardando a nossa vida, mas não do lado de fora, se fazendo morada em nós, tabernaculando na igreja, em cada um dos nossos corações. Que incrível pensar essas coisas. O Deus eterno, santíssimo, grandioso, resolveu nos amar e colar em nós por toda a eternidade, de modo que Ele não pode se arrepender disso. É um selo inquebrável, e é acerca dessa garantia, dessa segurança, que o apóstolo Paulo diz: tendo conhecido tudo isso, todo esse arcabouço teológico dessa carta densa, que é a carta aos Romanos, deleitem-se, louvem, celebrem com uma só voz, cantando acerca dessa grande salvação. Primeiro, Paulo exalta o poder de Deus. No verso 25, a parte A, ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. O Deus que é poderoso para eleger você, para fazer você compreender o evangelho quando você ouviu a pregação da fé, é o Deus poderoso capaz de segurar você, preservar você até o último dia. É o Deus suficientemente capaz de, apesar de toda a tribulação, pecado, angústia, insensatez e inconstâncias nossas na caminhada com Deus, nada nos separará do seu amor. Somos confirmados por esse Deus de todo poder. Foi isso que ele disse, irmãos, no capítulo 8, naquela canção que nós cantamos com tanta alegria, nos versos finais do capítulo 8, um capítulo voltado à nova vida no Espírito. Quando nós temos o Espírito Santo, o que é que muda dentro de nós? Uma das coisas é que vem essa paz e a segurança de pertencimento. Nós pertencemos a Cristo e nada pode mudar isso. Vamos ler juntos? O verso 31 ao 39. Diz assim, pode projetar por favor? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os demônios principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meu irmão, se a gente lembrar dessa frase todo dia, a gente não vai parar de cantar, a gente não vai parar de louvar, de adorar, de erguer nossas mãos e dizer: Senhor, muito obrigado. Quem sou eu para o Senhor me amar assim? Bendizemos ao Deus grande, poderoso, santo, amoroso, misericordioso. Obrigado, Senhor. Tu és lindo, Tu és santo. Eu te amo, eu te adoro. A gente não deveria parar de fazer isso nunca. A gente não deve esperar chegar o domingo para cantarmos acerca do digno é o Cordeiro que se deu por nós na cruz. Santo, santo, santo Ele é. Nós deveríamos acordar fazendo isso, caminhar fazendo isso, trabalhar pensando nisso, lavar a louça fazendo isso, varrendo a casa com gratidão por tudo que Deus já nos deu e garantiu nos dar no porvir. Meus irmãos, não nos faltam motivos de gratidão, de rendição, de deleite na gloriosa presença do Deus que em nós habita. Quantas vezes somos levados a murmurar, a lamentar, a pensar no que não foi feito ainda, a pensar no que está dando errado, a pensar na incerteza do amanhã, nas lutas, na dificuldade financeira, na saúde. Eu sei, nós sabemos o que é experimentar as provações e as aflições deste mundo, porque Deus já disse que isso faria parte da nossa vida, porque no mundo tereis aflições, não é talvez vocês passem, é certamente vocês vão passar. Não será fácil, você vai ter que tomar a sua cruz, renunciar a você mesmo para seguir a Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou com você. Que isso possa superar, irmãos, todas as vezes que somos travados e recolhidos, a nossa fraqueza, a nosso senso de insuficiência. Muitas vezes a gente acha que as coisas estão dando tão errado na nossa vida que só pode ser um sinal de que Deus não nos ama. Quando Deus já nos havia amorosamente nos alertado: vocês vão passar por sofrimentos, mas nunca sozinhos, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não havia forma mais deleitosa, mais maravilhosa, deslumbrante, de encerrar uma carta como essa, cheia de ensinamentos profundos, teológicos, cheio de teologia bíblica, sistemática e todas as teologias aqui. Um oceano insondável, inalcançável, de rico conhecimento de quem Deus é e de como Ele nos ama. Não havia forma mais profícua de terminar este escrito, senão em rendição, em adoração. O apóstolo Paulo estava querendo terminar a carta, essa é a sensação que a gente tem, dando a bênção, dando o amém mais de 3 vezes, mas ele não queria parar essa carta antes de incentivar a igreja a cantar a este Deus maravilhoso, a louvar este Deus maravilhoso. Porque além de exaltar o poder de Deus, Paulo exalta aqui a Jesus Cristo como conteúdo do Evangelho. O pastor presbiteriano, missionário no norte do país, na Amazônia, que já morou vários anos na África também, desbravando e evangelizando áreas não alcançadas, Ronaldo Lidório, ele diz que o Evangelho não é sobre Jesus, o Evangelho é Jesus. Lembra que Paulo havia escrito nos versos 16 e 17 do primeiro capítulo, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e que não há salvação em outro nome a não ser no nome de Jesus. Ele diz isso em Atos. O próprio Cristo é a boa notícia, é o Evangelho da salvação, através da pregação, do anúncio, da proclamação de quem Cristo é. O Evangelho é dado a nós. É por isso que o que Paulo fala aqui, o meu Evangelho, equivale a dizer a proclamação que eu faço acerca de Cristo. Este deve ser o conteúdo, irmãos, do nosso louvor,
da nossa conversa, do nosso dia a dia, da forma como nós interpretamos os eventos que nos acontecem, os melhores e mais favoráveis. Louvado seja o Cristo, Ele está fazendo isso por graça na minha vida. Seja os mais desfavoráveis, louvado seja o Cristo, Ele está fazendo isso para me moldar e me fazer mais parecido com Ele, para aumentar em mim um senso de dependência, de rendição, de entrega diante do Senhor que fez tudo por mim, até a morte e morte de cruz. É este evangelho, irmãos. A igreja, que era formada por gentios e judeus, deveria entender que aquilo que estava ainda oculto por longos séculos, se fizer agora claro diante deles, é que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e também do gentio. Se os irmãos forem para a carta de Efésios, que Paulo também escreve acerca desse tema, no capítulo 3, versos 4 a 6, Paulo deixa muito claro por que ele se sentiu vocacionado a ser o apóstolo dos não-judeus. É porque toda a igreja estava acostumada a ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas Cristo disse: agora vocês vão e indo façam discípulos de todas as nações. Eu estarei convosco e vocês me apresentarão a todos. Olha o que é que Paulo disse aqui, Efésios 3, 4 a 6. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E ele conclui: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Havia salvação não apenas para judeus. Ali foi onde começou, mas dali eles deveriam levar, cantar entre as nações as suas obras e entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, Antigo Testamento, Antiga Aliança. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem não de Levi, não de Arão, mas de Melquisedeque, que não era judeu, e era um sacerdote do Deus Altíssimo que recebeu o dízimo de Abraão, que muitos o consideram o pai da nação de Israel. Em paralelo à história de Israel, há uma história daqueles que não eram o Israel nação, mas sempre foram o Israel de Deus. Os verdadeiros israelitas são aqueles que, tendo ouvido as boas novas de salvação, foram alcançados por esse Deus e habitado por Ele para a glória, honra e louvor do Deus que nos salva. A salvação sempre, irmãos, pertenceu a todos os povos. E o que o Espírito Santo fez e continua fazendo hoje é usar cada um de nós, por mais diferentes que nós sejamos, para conduzir outras pessoas para esta graça. É por isso que um grupo de irmãos saíram ontem cedo aqui de João Pessoa para a Barra de Camaratuba, em celebração ao Dia das Crianças, fazendo doações e pregando o Evangelho, doando o mais importante, aquilo que poderá salvar e trazer esperança para pessoas que acham que estão em desespero e não tem mais saída, não tem mais solução. É isso que nos conduz a deixar o nosso conforto e deixar um pouco a visão daquilo que nós temos, que nós precisamos, a minha vida, as minhas demandas, o meu tempo, o meu trabalho, o meu recurso, o meu dinheiro, a minha história, e pensar agora para além de mim. O que Deus fez comigo, Ele quer me usar para levar isso para o outro. A razão de existirmos, irmãos, é glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre, mas este gozo não será completo se o fizermos sozinhos. Eu perguntava ontem aos jovens, por quê? Que no livro de músicas que nós temos na igreja, que é o livro dos Salmos, por que o tempo todo o salmista não se contém, ou não acha suficiente apenas cantar e exaltar a Deus?
Por que o tempo todo o salmista quer envolver a gente? Exaltai ao Senhor nosso Deus, cantai as suas maravilhas, bendizei o seu nome. Cantem ao Senhor um cântico novo. E aí, C.S. Lewis, comentando o livro dos Salmos, vai dizer que a alegria do crente não está completa enquanto ele não compartilha a sua alegria para celebrar junto do outro. É semelhante àquilo que acontece conosco diariamente. Quando a gente ganha alguma coisa, um presente, o que é que a gente quer fazer? Quer esconder? A gente quer mostrar o que a gente ganhou. A gente quer compartilhar a nossa alegria. Quando acontece alguma coisa com a nossa família, uma bênção recebida, uma aprovação, ou uma promoção, ou uma cura, algo que nos faz celebrar, nos alegrar, o que é que a gente faz? A gente celebra juntos. Algumas pessoas vão ali dar seus pulos, gritar dentro do travesseiro, celebrar sozinho, mas eu tenho certeza que ela está esperando a próxima oportunidade, seja para mandar uma mensagem, um áudio, ou sair para dentro de casa, para o quarto de onde está a outra pessoa, para contar e compartilhar aquela bênção recebida. É porque a nossa alegria, ela só se tornará completa se nós participarmos coletivamente da celebração uns dos outros, irmãos. Nós somos irmãos. Essa igreja deve ser conhecida com quem passar ali fora, como uma comunidade de pessoas que celebram juntos a esse Deus grande, poderoso, maravilhoso. Se ela chegar ali e ver a gente cantando uma música, e a forma como a gente canta, mal dá para ouvir, só dá para ouvir o grupo, ou com braços baixos, braços cruzados, mão no bolso, o que é que ela vai entender? Que são palavras colocadas, lançadas, mas que parecem que não afeta quem nós somos interiormente, não mexe com quem nós somos, não traz celebração, júbilo, alegria, não traz expressão viva daquilo que estamos cantando, parece que cantamos sem sentir o que estamos cantando. E o que Deus está nos chamando a fazer é celebrar. Eu citei o livro dos Salmos, um livro de músicas, mas a Bíblia toda é composta por canções. De Gênesis a Apocalipse, nós temos canções. Muitas pessoas vão ler a Bíblia como se fosse um livro de capa a capa, de narrativas, e não é. Narrativa é um dos gêneros literários presentes aqui. Nós temos profecia, temos poesia, temos lei, temos muitos outros registros feitos de formas variadas, criativas, parábolas, e muitos outros gêneros literários. Mas a música está presente em quase todos os capítulos da Bíblia. Interessante que quase todos os livros da Bíblia, o livro de Êxodo, por exemplo, que é um livro narrativo, né? Contando como foi a saída, a libertação do povo do Egito para a terra de Canaã. É um livro narrativo. Mas se os irmãos observarem o capítulo 14, que narra os livramentos de Deus para eles terem chegado até ali, se você ler o capítulo 15, você vai perceber que é basicamente o mesmo conteúdo, só que cantado. Quem escreveu, irmãos, o Pentateuco? Moisés. Moisés não era cantor. Moisés era um profeta de Deus. E Moisés não tinha um aparelho fonador perfeito. Lembra que ele disse: Senhor, como é que eu vou falar com o teu povo? Eu sou homem de duras palavras, de pesado falar, não há fluidez na minha fala. Tanto que Arão, seu irmão, foi colocado por Deus para ser o seu porta-voz, lembra disso? Moisés escreveu a música em Êxodo capítulo 15. Moisés escreveu o Salmo 90 e muito provavelmente ele é o autor do Salmo mais conhecido da Bíblia, talvez o Salmo 91. Aquele que tem a fama de ter as páginas amareladas por ficarem em cima distantes para espantar mal olhado, né? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Muito provavelmente ele escreveu este salmo, porque em alguns pares de salmos que introduzem as 5 divisões dos salmos, lembra que o livro dos salmos tem 150 músicas, né? E elas foram separadas em 5 grupos. E na introdução de cada um desses 5 livros dos salmos, há um par de salmos que introduzem aquele livro. E, em geral, a pessoa que escreveu o primeiro é aquela que escreveu o segundo. É por isso que a gente, ao ver nessa divisão, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. O Salmo 91 não diz que foi escrito por ele.
Mas assim como acontece com os outros, é muito provável que tenha sido escrito por Moisés. E assim vai, irmãos. Nós vemos que apesar de ele não ser alguém fluido no falar, fluido no cantar, ele cantava com o que podia, ele falava o que podia, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você respira, você louva. Se você fala, você canta. Ah, pastor, mas se eu cantar aqui, quem está perto de mim vai sair correndo, porque eu vou atrapalhar o tom dele, porque eu nunca consigo entrar no tom certo. É por isso que o canto congregacional, todos juntos, ninguém se destaca, nem para o melhor cantor, nem para o pior cantor, porque todos cantam, louvando juntos, e a coisa mais bela é ouvir o canto da igreja. E não sou eu que digo isso, irmãos. Nós temos acompanhado, nesse livro que a gente passou a usar nos sábados, Cante, como o louvor transforma a sua vida, família, igreja. São músicos experientes que trazem esse relato. Eu já participei dos melhores corais, bandas, grupos de louvor de igreja, mas nada se compara à igreja cantar, a ouvir a igreja cantando. O que Deus está nos chamando a fazer é experimentar este senso de comunidade, de fé, de que você se une a mim, e nossas vozes, por mais fracas que estejam, ou entristecidas que possam estar, ou com dificuldade na fluidez, na entonação, tudo isso é superado quando de braços, amigos, corações abertos, ou eu inverti, corações amigos e braços abertos, nós nos abraçamos, mesmo à distância, através da nossa voz, da nossa expressão de mãos erguidas, que elas não estão aqui, elas estão para onde devem estar, apontando para o Senhor, reconhecendo que dele vem a vida, dele vem a provisão, dele vem a proteção, dele vem a salvação. Se Deus não nos desse mais nada, irmãos, a partir de agora, o que Ele já nos deu em Cristo Jesus, o seu Espírito e todas as implicações disso, já seriam motivos para a gente passar a eternidade agradecendo, exaltando e louvando ao seu nome. Não espere que sua vida esteja mais confortável, que haja um sorriso mais fácil, para que você chegue aqui e expresse a sua gratidão, para que ao dirigir, você dirija não querendo bater nos outros, mas louvando a Deus, agradecendo a Deus pela vida, orando pelas pessoas que passam por você. Uma das experiências que às vezes eu conto para os meninos, para os jovens, é de quando eu fazia universidade em Campina Grande, e eu pegava pegava 2 ônibus para ir, era na estadual, eu morava no Catolé, ia lá quase no Morro do Urubu ali, lá do outro lado da cidade. Pegava 2 ônibus lotados, era impossível ir sentado, a gente sempre em pé. E às vezes quando sobrava um lugar, nem adiantava você ir, porque eu já sabia que tinha alguma mulher, uma senhora que ia chegar, eu ia ter que dar o lugar, então nem esquentava a cabeça. E muitas vezes queria dar aquele cansaço, aquele estresse, E eu decidi criar uma estratégia, Deus me deu essa estratégia, para que aquelas viagens nos ônibus, mais de 1 hora dentro de ônibus, fosse ressignificada para mim. E eu comecei quem eu batia o olho, entrando no ônibus, começar a orar por aquela pessoa. Senhor, não conheço essa pessoa, não sei da sua história, mas abençoa, salva essa pessoa, coloca pessoas amigas para influenciarem sua vida. E aí entrava outra, Senhor, abençoa essa pessoa. E eu fazia daquelas viagens que eram horríveis, muito mais calor do que a gente está sentindo agora aqui, muito mais aperto, muito mais dificuldade. E eu comecei a ressignificar, e isso me trazia uma alegria, um deleite, um senso de propósito. Senhor, Tu já me deste tudo, não tenho o que reclamar, eu estou indo estudar, o Senhor me deu cognição, eu estou indo em pé, o Senhor me deu pernas, eu estou pagando minha passagem, o Senhor me deu uma família para me sustentar nos meus estudos. Eu estou aqui, mas não estou com fome, e eu passo em muitos lugares e vejo pessoas que talvez nem almoçaram hoje,
e já são 2 da tarde. Irmãos, a gente precisa, começar a disciplinar o nosso coração para que a nossa vida como um todo seja um louvor a Deus. Porque não adiantará, irmãos, a gente conhecer tudo isso aqui, mesmo que de cor, como faziam os fariseus, os escribas, alguns saduceus, que conheciam isso aqui até decorado, especialmente o Pentateuco e os profetas. Se isso não fluir de nós, se isso não transpirar em forma de esperança, amor, misericórdia e compaixão para com o outro, e tudo isso em gratidão pelo que Deus já fez, nós não merecíamos. Tudo que Deus nos dá é graça, e tudo que é graça merece agradecimento, entrega e rendição. Paulo exalta aqui, irmãos, as Escrituras como essa revelação de Deus. No verso 26 ele cita isso, voltando lá para o texto de Romanos, capítulo 16, o verso 26 diz: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. As Escrituras revelam a Cristo para despertar em nós obediência à sua palavra. E essa obediência, irmãos, inclui a evangelização. Porque veja que Paulo aqui inclui a todos os povos. É segundo a profecia, o mandamento eterno de Deus, que todos seriam alcançados pela pregação, para a obediência por fé entre todas as nações. Deus poderia ter criado outra forma de salvar pessoas. Os anjos, segundo uma interpretação de um texto de Hebreus, há quem discorde, mas dá a entender como se os anjos gostariam de ter esse privilégio de pregar as boas novas às pessoas, mas não lhes foi permitido. Foi dado a quem? A mim e a você. Usar não apenas nosso aparelho fonador, não apenas aquilo que nós falamos e cantamos, mas tudo o que fazemos, nossas interações nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos grupos da empresa, da universidade, da escola, nas nossas conversas, no restaurante, aonde a gente vai, o tempo todo a gente está expressando esta salvação. Isso reflete a obediência de um coração que foi alcançado por esta graça que salva. Porque quem é salvo não se contenta em viver sozinho, ele quer atrair outras pessoas para adorar com ele. É John Piper, citando novamente, que diz assim, que a missão da igreja é adorar a Deus, é louvar a Deus, é orar, é se deleitar na sua palavra, é adorar a Deus. Mas essa missão não se completa enquanto o crente sai a buscar outras pessoas, os eleitos de Deus, que ouvindo a pregação da palavra, se converterão e se juntarão a este grande coral de adoração ao Senhor. Estamos aqui para adorar a Deus, mas nossa adoração não se completa e a nossa alegria não se completa enquanto não trouxermos outras pessoas para adorar conosco. Essa é a razão da sua vida. Se você não for o melhor naquilo que você faz, na sua vida profissional, se você não conseguir ser o melhor no esporte que você pratica, se você não conseguir ser o melhor aluno naquilo que você estuda, saiba de uma coisa, o propósito da sua vida não é esse. O mais importante é você ser luz e sal, mostrando o Evangelho aonde você for. Onde você for, você está carregando consigo a missão de proclamar as boas novas de salvação. As pessoas vão olhar para você e vão pedir a você muitas vezes, como já aconteceu com muitos de nós aqui. O que é que tem de diferente na sua vida? O que é que faz você ser assim? Qual a razão da esperança que há em você? É por isso que o apóstolo Pedro diz, estejais preparados para dar a todos que lhes pedirem a razão da esperança que há em vós. E por fim, irmãos, Paulo exalta a sabedoria de Deus em planejar tudo isso, em executar esta tão grande salvação. No verso 27, ele encerra essa carta maravilhosa, louvando a Deus, dizendo assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Que sabedoria é essa?
Se os irmãos olharem, por exemplo, para o capítulo 5, verso 8, é uma sabedoria que para muitos parece loucura, porque vê se tem sentido isso aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão, Deus tinha alguma necessidade de nos amar? Deus sendo autossuficiente, Deus sendo autoexistente, independente, Ele não tinha nenhuma necessidade de nos ter criado, muito menos de, ao ter nos criado, e nós cairmos em pecado, enviar seu Filho para sacrificar-se em nosso lugar, nós que somos pecadores, nós que o colocamos na cruz e que enfiamos os pregos nele, e que o coroamos com uma coroa não de glória, mas de espinhos, perfurando o seu crânio, que olhamos para ele e cuspimos nele, toda vez que pecamos e negamos o senhorio dele na nossa vida. Deus não precisava ter nos amado. Isso é loucura. Como é que um ser que não precisa de nada em troca, não tem qualquer necessidade, resolve amar de uma maneira tal que deu o seu filho, que deu o seu único filho, para morrer, para que nós não morrêssemos eternamente. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta para frente aí, né, 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala que realmente parece loucura. Se você olhar aí 1 Coríntios, capítulo 1, versos 22 a 25, é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele fala assim, porque tanto os judeus pedem sinais, milagres, né, maravilhas, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como não judeus, como gregos, gentios, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. William Hendrickson diz o seguinte: o fato de Deus poder e estar disposto a resgatar tais pecadores fixa a atenção de Paulo na sabedoria divina, ou seja, na habilidade de Deus em empregar os melhores meios para a obtenção do mais elevado alvo, a saber, a glória de Deus sendo-lhe atribuída pelo coração, pela vida e pelos lábios dos redimidos. Nesta loucura de Deus salvar pessoas que não merecem, amando sacrificialmente a cada um de nós, Ele está vislumbrando a glória que Ele receberá toda vez que Ele for visto em nós, não apenas naquilo que falamos, mas naquilo que vivemos, em nossa essência e naquilo que nós demonstramos para todos quantos convivem conosco. Era vislumbrando esta glória, de refletirmos a imagem do Deus Salvador, uns para com os outros, que Deus seria tão glorificado. Foi por isso que Ele criou, foi por isso que Ele decidiu permitir a queda, e foi por isso que Ele decidiu nos redimir em Cristo Jesus. É para que Ele fosse mais e mais glorificado. Temos feito isso? Temos com a nossa vida, com tudo que somos e fazemos, com tudo que temos e dizemos, com tudo que cantamos e expressamos, temos glorificado ao Deus que incondicionalmente nos salvou, nos amou até o fim? Esse é o chamado que o apóstolo faz, e é isso que a igreja, que já está na glória, faz também. Veja lá em Apocalipse, irmãos, capítulo 7, verso 12. E eu vou concluir com essa leitura. Apocalipse, capítulo 7, verso 12. Toda a igreja que já está reunida na glória
está dizendo isso aqui, ó. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a nossa música. Essa é a nossa expressão. Mas não dá para falar assim. Vamos ficar em pé e falarmos juntos, com alegria e expressão, esse texto novamente. Apocalipse capítulo 7, verso 12. Leamos juntos. Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por tão grande salvação. Te louvamos, ó Deus, porque quando éramos pecadores, inimigos, afastados de todo o bem, o Senhor nos acolheu, nos lavou do lamaçal do pecado e sofrendo aquela horrível morte, separando o teu filho de ti mesmo, ó Deus, tu nos amparaste e nos deste o teu Espírito para selar em nós e nos garantir a vida eterna. Deus, não há palavras, canções, acordes, músicas que possam expressar todo o nosso louvor e gratidão, mas o Senhor nos chamou para isso. Ó Pai, nos ajude a cantar dessa salvação, nos ajude a louvar ao Senhor e expressar isso vividamente, como povo eleito, como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamarmos as boas novas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ó Deus, como teu apóstolo Paulo também diz na carta aos Efésios, que nós precisamos nos encher não do vinho para a dissolução, mas do Espírito Santo, fazendo isso cantando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais com ações de graças. Ó Deus, é enchendo o nosso coração do louvor e é expressando isso com o nosso corpo, com nossos lábios, nossas mãos, nossos pés, tudo que temos e somos, que nós seremos cada vez mais cheios do teu Santo Espírito. Ó Deus, enche a tua igreja, Pai, enche a tua igreja aqui em Tambaú e em todo lugar onde há crente que invoque o nome de Cristo, para que teu povo seja conhecido como povo que ora, que clama, que louva, que exalta, que glorifica, que obedece, que prega, que evangeliza e que cumpre a tua missão, Senhor. Ó Pai, nos perdoa pela nossa covardia, nos perdoa pela nossa preguiça, nos perdoa pela nossa falta de entusiasmo, de alegria, porque temos tudo, Senhor, temos o Senhor habitando em nós, temos a esperança da glória firmada na eternidade, não nos faltam motivos para celebrar o Senhor. Nos ensina a te adorar em espírito e em verdade, para a glória do teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Thank you.